Bom, eu comecei assim, eu nasci numa família de pilotos mecânicos, né? Então, meu avô era mecânico e piloto, meu pai, o tio do meu pai, então eu nasci nesse meio. Então, desde criança, desde pequenininho, final de semana, durante a semana, quando tinha tempo, meu pai me levava aonde? Interlagos. E aí ia para Interlagos, ver as corridas antigas, era o circuito antigo ainda, né? Então ia ou pro kartódromo ou pro autódromo e foi pegando gosto, né? É um meio viciante, né? Vocês estão nesse meio, vocês sabem como é que é. Então você começa a ir um dia, dois, vai sentindo falta e quer ir mais e mais e mais e não consegue sair. É uma droga no qual a gente está viciado, né? O automobilismo. E aí eu comecei a andar de kart. Quando eu comecei, eu não tinha idade para andar no kartódromo ainda. O Chico Landi, que era tio do meu pai, era administrador do autódromo. Isso final dos anos 80. E aí eu andava no estacionamento do autódromo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7, 8 anos. Que hoje é uma idade normal para você andar de kart, mas na época era muito cedo ainda. Não tinha cadete ainda, né? Então era só 125. Então eu andava no estacionamento que ficava entre a curva do Sargento, onde está fazendo um prédio novo, né? Que vai ser uma área VIP lá do autódromo. Uhum. E eu andava lá de kart, com kart antigo que meu pai tem até hoje em casa, que eu tenho uns kart antigos em casa, de coleção. E andava lá. Aí depois fui crescendo, aí foi pro kartódromo. Do kartódromo fiz algumas provas de alguns campeonatos, né, dos anos 90. E aí, a partir do ano 98, aí eu fui pro autódromo, né? Comecei a andar no autódromo. Tive a minha primeira experiência pela Alp, né? A escola de pilotagem do Aldo Piedade, com os formulinhas dele. E aí, da Alp, depois a gente fez um campeonato paulista de Fórmula. Depois eu fui me arriscar nos Estados Unidos. Corri lá umas provas de Barber Dodge. E aí depois voltei. Depois que eu voltei de lá, por falta de patrocínio, verba, que é normal isso, né? No automobilismo. Eu conheci o Henry da Eurobike, né? Grande Henry. Um cara muito top. Uma família apaixonada em automobilismo. Apesar que eles vieram de um ramo totalmente diferente, mas desde sempre foram apaixonados com carro e automobilismo. E o Henry me deu a oportunidade de ser coach dele na Porsche Cup, né? E então, desde então, comecei na Porsche Cup no início. E aí, a Porsche Cup começou em 2005, 2005, né? Você está desde o início de 2005. Desde o início, 2005, 2006. E ajudando o Henry. Aí o Henry correu até 2012, mais ou menos, na Porsche Cup. Enquanto isso, eu fazia provas com ele de endurance brasileiro. E trabalhava também na Eurobike. Trabalhava no departamento de marketing. Foi aí que eu fiquei mais próximo da mãe do Bruno, que ela trabalhava lá também. Trabalhou lá também. A Dani. E fiz várias provas, vários campeonatos brasileiros, provas de longa duração, 500 km, 1.000 milhas, 12 horas de Tarumã. E em 2013 o Henry acabou saindo da Porsche Cup, ficou só no Brasileiro de Endurance e outras provas esporádicas. E eu fui convidado para substituir o Hanashiro, o Rodrigo, na Porsche Cup, que ele estava saindo da Porsche Cup por causa de trabalho, não estava batendo as datas, que ele tinha o início, já estava fluindo bastante a Two Drive e a Outstar, que ele trabalhava. E o Denner me chamou para fazer o safety car. Então fazem 11 anos que eu faço o safety car da Porsche Cup. Então, e eu já tive o prazer de fazer corrida com você, sendo o safety car da minha corrida também, né? Dando farol atrás. Essa parte deu burburinho, inclusive, na época, mas tá Caraca, bom, tá valendo. Farol com safety car Mas é porque eu conheci o Landi, a gente precisava, de alguma forma, interagir. Se comunicar. Justo, né? Da hora. O Landi fazendo o trabalho dele e eu falando, Landi, sai da frente logo que os caras aqui atrás estão querendo me passar. Mas foi divertido, pra mim foi um prazer também ter com você. Cara, 11 anos que eu faço aquilo lá com muito amor e, cara, eu gosto demais e é muita responsa e eu agradeço todo dia pelo Denner me dar essa oportunidade, porque ele que me botou nesse meio e eu faço com todo prazer.
Porque isso é muito bacana e eu acho que quem é muito apaixonado por corrida e por carro acaba assim buscando diversas formas de continuar próximo da paixão. Então, por exemplo, você era piloto de kart, foi tentar a carreira como piloto, que é muito difícil, principalmente por questão começando pela questão do budget, que é muito caro, né, do orçamento. E aí, como é que foi essa virada de chave de, ok, não está dentro das minhas possibilidades, do meu alcance, eu ser um piloto profissional, mas eu quero buscar alguma tarefa que eu esteja próximo dos carros e daquilo que eu amo. Como é que foi essa virada de chave? Cara, quando eu tive a opção, né? Fui forçado a meio que parar de correr. Você fica meio deprê, né? Você fica meio... Porque é aquilo que você faz a vida. Desde garoto você faz aquilo lá, né? É o que você tá acostumado. E aí você fala, puta, eu vou ter que parar. Então... O que eu vou fazer? Mas nesse meio que eu tava parando, o Denner me chamou para ser safety. E aí eu vi que eu ia parar mesmo de correr, tanto que hoje eu nem procuro nada, patrocínio, nem quero voltar a correr, porque é difícil, né? E então eu comecei a me treinar mentalmente para tentar ser o melhor que eu posso na minha profissão. Então, ser piloto da safety car não é sentar no carro e puxar a fila. Você tem que saber do regulamento, você tem que saber respeitar as ordens do diretor de prova, as ordens do promotor da prova, respeitar o carro que você está, que muitas vezes é um carro de rua, não performa igual a um carro de corrida, e vai se aperfeiçoando e vai tentando manter a cabeça no lugar, porque você é um braço da direção de prova na pista, né? E se você cometer algum erro, você pode estragar o evento, né? Então, é quase um braço de Deus na Terra, né? É bem por aí. E você não pode cometer um erro, né? Porque você está na frente de todo mundo e é um evento no qual tem patrocinadores, os pilotos, o público, então a pressão é grande.